Olá, tudo bem? Sou o professor Flávio Toledo, estou aqui para bater um papo com você e falar sobre o processo de compras na organização pública e na administração privada. Tanto faz. O que eu vou te ensinar serve para os dois. Quando eu tratar de algum assunto que só se aplica à administração pública, eu vou falar, olha, isso aqui só se aplica à administração pública. Salvo essa exceção, tudo que eu falar vai se aplicar tanto na administração pública quanto na administração privada. E aí você tem o nosso processo de compras. Aí você fala, Flávio, o que é comprar? Olha só, espírito de luz, deixa eu te explicar. Quando a gente fala sobre comprar, eu falo que você vai procurar alguma coisa baseada em uma necessidade que você identificou, para que se você vai procurar, ter uma necessidade. Flávio, mas às vezes eu compro sem necessidade. Eu compro porque eu vou procurar você. A administração não, seja ela pública ou privada. Vai comprar baseado numa necessidade que ela tenha, seja para atender o cliente, ou seja para atender uma necessidade interna dela mesma, de um setor, um departamento que necessita daquele material. Pensando assim, você vê, o ato de comprar é o quê? É o ato de procurar e evidenciar a entrega de materiais na qualidade específica para tudo. Olha para cá. Quando eu falo para você que é na qualidade específica, a ideia é o seguinte: quando você for determinar uma compra, você vai estipular um determinado padrão de qualidade que você aceita ou necessita que a mercadoria tenha. Mas, Flávio, na administração pública, existe a parte das licitações que eu posso falar sobre menor preço e não citar qualidade. Pode. É um outro critério. Feito? E no prazo necessário, eu também tenho uma ideia de qual é o prazo que eu tenho para atender aquela necessidade. A partir daí eu falo que o preço ele tem que ser justo. Em nenhum momento eu falei para você que deve ser o menor preço. Não, eu só falei para você que o preço tende a ser um preço justo. Preço justo significa dizer o quê? Olha, Flávio, dentre a qualidade especificada, o tempo de entrega que eu tenho, o preço que foi cobrado, até que eu achei justo. Mas foi caro? Não. Então foi barato? Não, também não foi. Ele foi um preço justo, que atendeu às especificações que eu fiz. Perfeito. Para que tenha um bom funcionamento e manutenção ou ampliação da minha empresa, da minha organização. Beleza? A partir disso, a gente vê quais são as etapas do ato de comprar. Por exemplo, determinar o que, quanto e quando comprar. É uma atribuição que eu tenho. Eu tenho que dizer o que vai ser comprado, quanto vai ser comprado e quando cada compra vai ocorrer. Um outro passo é pensar sobre os fornecedores que eu tenho que desenvolver. Aí eu começo a fazer um estudo de fornecedores, verificando a capacidade técnica que aquela empresa que eu vou comprar tem de me atender, de atender a minha necessidade, para pensar numa forma de eu me relacionar com ela. A partir daí, eu vou promover uma concorrência. Flávio, sempre? Não. Vai chegar um determinado momento que eu vou citar para você sobre as fontes, múltiplas, simples e única. Mas entenda que, de início, a ideia é promover uma concorrência com uma seleção entre fornecedor e vencedor. Flávio, como assim? Fornecedor e vencedor. De repente, a empresa que vai participar e entrando em processo licitatório, que vai ser o meu fornecedor, não necessariamente é o vencedor, porque ele pode ter vencido a primeira etapa, mas não ter todas as qualificações, não será o fornecedor. Mas a ideia é que seja o fornecedor vencedor. Aquele fornecedor que venceu o certame, aquele cara é ele que eu quero para colocar. Somente em situações em que o fornecedor que venceu a concorrência identificar que, olha, eu não posso fornecer esse produto. Não pode? Não, não posso fornecer esse produto. Ah, então tudo bem. Já que você não pode fornecer esse produto, eu vou ver se o segundo colocado pode fornecer. Beleza? Outro item. Fechar o pedido mediante autorização de fornecimento ou contrato. Esse fechar o pedido mediante uma autorização de fornecimento ou contrato, cuidado, porque vai chegar uma hora que eu vou falar para você sobre a emissão do pedido de compra. E esse pedido de compra, ele tem uma força de contrato também. É interessante. Eu também tenho, dentro dessa etapa de comprar, eu tenho que acompanhar ativamente o processo no período compreendido entre pedido e entrega. E aí tem 3 nomes. Eu citei 2 para você, mas tem 3 nomes, que é o diligenciamento ou follow-up,
que também pode ser chamado de acompanhamento de pedidos. O que faz? Olha só, eu fui lá, peguei o telefone e falei, vou solicitar uma mercadoria. Liguei para o fornecedor. Aí solicitei a mercadoria, bonitinho. Ele falou para mim que me entrega em 3 dias. O que vai acontecer? Quando ele diz para mim que me entrega em 3 dias, eu obrigatoriamente tenho que deixar que o diligenciamento comece a atuar. Então, quando é que o diligenciamento ocorre? No intervalo de tempo que existe entre a emissão do pedido e a entrega. Por quê? Porque o diligenciamento ele nada mais é do que uma maneira que a empresa tem para garantir que aquela mercadoria vai ser entregue. Isso mesmo, ela vai garantir que o material vai ser entregue na medida certa, no tempo certo, direitinho. Então ele vai pegar, qual foi o fornecedor? Aí vai ligar. E aí, Flávio, tudo bem? Não, estou ligando aqui. Isso, do Seguros, quero saber se a mercadoria está pronta. Não? Já está ficando pronta? Porque assim, você me entrega daqui a 2 dias. Se não estiver pronto agora, de repente não dá tempo de colocar no transporte e trazer até aqui. Você vai ter outro jeito? Ou seja, eu estou garantindo que a mercadoria solicitada, garantindo não, melhor, buscando garantir que a mercadoria solicitada vai ser entregue no tempo correto, na hora certa e no momento certo, na qualidade especificada e na quantidade desejada. Então eu vejo se tudo vai correr certo. Se tudo estiver correndo perfeito, é isso aí que eu quero para a minha vida. Vou fazer o pedido e vou solicitar. Dá uma olhada no nosso fluxograma de compras. Você percebe que nós começamos ele a partir de uma requisição de compras. Isso. Depois que tem a requisição, eu preciso comprar a mercadoria. Fui lá, comprei. Quando eu compro a mercadoria, eu tenho que ir lá e tec. Sabe o que é isso? Estou cadastrando meu fornecedor. Cadastrei o fornecedor, isso, emiti um pedido de cotação. Eu não emiti o pedido de compra, eu só pedi uma cotação. Flávio, para quantos fornecedores eu posso cotar o preço? Você pode cotar o preço para 1, 2, 3, 4, ó. A ideia é que sejam no mínimo 3 fornecedores. Flávio, o máximo, N. N significa o quê? Quantos você conseguir, quanto mais, melhor. A ideia é essa. Mas o mínimo são 3 fornecedores que eu vou fazer uma cotação. A partir disso, esses fornecedores eles vão responder para mim com a cotação. Eu, com base na cotação de cada um deles, vou escolher. Vou escolher a cotação 2. Escolhi a cotação 2. Escolhi a cotação, automaticamente eu vou realizar a minha compra. A minha compra ela passa a ser realizada depois que eu faço o quê? Meu pedido de compra, é isso mesmo. Depois que eu faço a emissão do pedido de compra. Fiz a emissão do pedido de compra, significa o quê? Que eu fui lá e eu selecionei tudo que eu queria, entreguei. Quando o meu fornecedor ele assina o canhoto do pedido de compra, ele está se comprometendo a entregar. Aquilo tem força de contrato. Isso mesmo, ó. Depois disso, eu vou ter os fornecedores. Eu tenho o fornecedor, a nota fiscal e o material. A partir daí, ele vai entregar e vai ocorrer a função de recebimento. Abre bem teus ouvidos. Recebimento, armazenagem, controle de estocagem não são funções exercidas pelo setor de compra, mas sim pelo almoxarifado. Porém, as 3 vão aparecer junto. Isso, aparecem junto, dentro do fluxograma de compras. Tranquilo? Vamos seguir. A organização de compras, por exemplo, dá uma olhada no nosso organograma. Aí você fala, organo o quê? Organograma significa uma representação gráfica da hierarquia da organização. Essa maneira gráfica de representar a hierarquia de uma organização, por exemplo, nós começamos com a gestão de materiais. Em cima, desce um pouquinho, chefia de compra. Desce, secretaria lateral, que é um staff. Depois eu tenho 3 tipos de comprador. Um comprador diverso, um comprador técnico e um comprador de matéria-prima. Percebe que eu tenho mais de um comprador na organização? Fica atento. E esse comprador de matérias-primas, ele tem lá auxílio de compra, follow-up e o motorista. Flávio, o que o motorista tem a ver com essa bagaça? É ele que transporta espírito de luz. É ele que vai transportar. E follow-up significa acompanhamento de pedidos, diligenciamento.
Como é que eu faço, Flávio, para cadastrar o meu fornecedor? Lembra que eu citei isso lá no início? O cadastro de fornecedores, por exemplo, na administração pública, pode ser feito pelo SICAF, isso mesmo, um sistema integrado de cadastro de fornecedores. Esse sistema unificado de cadastro de fornecedores, o nosso SICAF, ele foi criado para dar uma maior celeridade aos processos decisórios. Isso. Por quê? Empresa A, empresa B vão participar de uma licitação. Todas têm que apresentar as documentações? Sim. Porém, se uma delas já tiver com cadastro regular no SICAF, ele só vai levar a certidão do SICAF que ele entra e imprime na internet. Isso. Ele só vai levar aquela certidão. Por quê? Simples. Porque naquela situação, a certidão do SICAF ela atende à necessidade. Se forem outras coisas, aí eu não preciso mais dela, ok? Vem. É o órgão responsável pela qualificação, avaliação e desempenho de fornecedores de materiais e serviços. Para isso, acompanha a evolução do mercado, apoia com informações as tarefas do comprador e efetua a manutenção dos dados cadastrais. Isso mesmo, ele vai efetuar também, inclusive, essa manutenção de olhar e falar, deixa eu ver se o dado está correto, hein? Direito. Como é que funciona esse processamento? O processamento das informações do setor de compras, como é que funciona, onde ela é processada, se devolve, se não devolve, tudo isso tem um ciclo contínuo. Olha só, é o órgão responsável pelo recebimento da documentação referente aos pedidos de compra e montagem dos respectivos processos. Perfeito? Então, o que esse cara vai fazer, o processamento? Ele recebe a documentação referente ao pedido de compra. Ele vai também o quê? Controlar todo o processo desde o seu início, a partir do protocolo do pedido, até o efetivo recebimento do material. Porém, outros órgãos também podem exercer esse controle. O que significa dizer que não é uma função exatamente, propriamente dita de compras. Outros órgãos podem fazer, ok? Flávio, quando eu faço uma compra por importação, quando eu compro produto que não é do meu país, é uma produção que não é nacional, e aí eu vou escolher o que vou comprar, e quando eu escolho de um outro país, e esse país vai me vender de lá para cá? Pode? Pode. Normal. Sabe por quê? Alibaba Express. Isso, compra da China. Tu entra lá e tu compra, o negócio leva 60 dias para chegar, mas chega. Só demora muito a chegar. Olha só. O comprador precisa ter experiência em comércio exterior. Conhecer fluentemente o idioma do inglês. Já perdi a vaga. E dominar a legislação pertinente, tanto no país importador como no país importador. Claro, eu tenho que pensar tanto aqui no Brasil como fora daqui, porque se não se enquadrar nessa situação, nada vai adiantar. Existem as compras que são locais. As compras locais são as compras que são exercidas dentro mesmo do país onde a gente vive. Então, nesse local, quando a gente fala sobre essas compras, eu falo assim, olha, é comprada no país, seja na administração pública ou na administração privada, mas eu compro internamente dentro da administração pública. O comprador de tipo de compras dispensa características diferenciadas, como, por exemplo, falar inglês. Não precisa. Por quê? Só negocia com empresas que estão no Brasil. Para essa função, o inglês não é o necessário, não é o que deve ser cobrado, mas muitas vezes é, mas não é o que deveria ser. A diferença básica entre compra no serviço público e na iniciativa privada está na formalidade do processo de compra. As compras no setor público se baseiam na Lei 8666 de 93, perfeito? Então isso vai tornar com que o processo seja mais lento. Compra na administração pública, lentidão. Compra na administração pública é sinônimo de lentidão. Olha só, o diligenciamento de compras ou o famoso follow-up, que a galera ali fala assim, meu Deus do céu, o que é isso, Flávio? Ó, busca garantir que as mercadorias serão encontradas, disponibilizadas no momento certo, no local certo, beleza? Isso é diligenciamento ou follow-up. Por quê? Porque não tem sentido aquele cara entregar a mercadoria fora do prazo. Não tem sentido entregar com uma qualidade que não foi a qualidade desejada. Então, tudo isso me obriga ao quê? A falar assim, não vou produzir.
Pensando nisso, a atividade que objetiva garantir o cumprimento das cláusulas contratuais, com especial atenção ao prazo. Por quê? Porque esse prazo de entrega acordado, ele deve ser respeitado. Se você entregar fora do prazo, é tão frustrante quanto entregar um produto ruim. Acompanhando, documentando e fiscalizando as encomendas pendentes de acordo com os interesses da empresa. Cuidado para não errar esse tipo de assunto. A galera erra muito, muito. Teriam duas modalidades inicialmente de diligenciamento. Vamos falar das duas iniciais. A primeira é uma atuação preventiva e a segunda é uma atuação curativa. O diligenciamento de maneira preventiva, ele vai identificar se a mercadoria está sendo entregue e se ela for atrasar, ele já tem que agir em cima daquela prevenção. Olha, vai atrasar, que ele falou, vai, já faz tudo antes para que aquilo não atrase. Então, o diligenciamento com atuação preventiva, ele vai evitar o quê? Ele vai evitar que ocorram atrasos na entrega de produto, material, serviços que foram encomendados. Isso é o preventivo. Ele quer buscar que não atrase. E, Flávio, e o curativo? O curativo é quando eu já sei que deu merda. Deu merda, diligenciamento curativo. Por quê? Objetiva uma atuação de maneira com ênfase na cura e não com ênfase na geração de alternativas e atividades que, quando ocorrem atrasos, que não sejam longos, de tal forma que o atraso médio das encomendas vencidas seja curto para não ocorrer a ruptura do estoque. Porque, conforme vai passando o tempo, o estoque vai diminuindo. Conforme passa o tempo, esse estoque diminui. Mas, Flávio, diminui por que esse estoque? Porque você vai consumindo. Se chegar no zero, significa que sim, olha, chegou no ponto de ruptura. Aí, você já viu que não vale a pena fazer. Toda vez que falar para você assim, ó, ponto de ruptura, que nem ele falou aqui, tá falando disso aqui, ó. Do estoque alcançar o nível zero. Se o estoque alcança o nível zero, acabou. E quando eu falo sobre esses procedimentos especiais, beleza, vamos dar uma olhada, Flávio, no que isso fala. O objetivo não poderá ser outro senão o atendimento pleno. Ou seja, as encomendas poderão ser acompanhadas e ativadas individualmente. Flávio, como é que eu faço na prática? Eu vou comprar e assim que eu compro, eu vou acompanhar item a item, de início ao fim, para que nenhuma dessas formas acabem dando errado. Então, se é o produto especial, eu vou acompanhar ele com ênfase, porque esse produto especial, ele geralmente é caro. E se ele é especial e é caro, é ele que eu tenho que dar ênfase, é ele que eu tenho que manter foco no objetivo. Normalmente, as formas de realização de follow-up dependerão da estrutura da empresa, pois existem empresas em que o próprio comprador, a pessoa que compra, executa o diligenciamento e em outras o auxiliar de compras faz. Ou seja, muita gente para poder fazer isso. Cuidado. O importante é que na estrutura da empresa haja providências, haja alguém realizando esse follow-up. Vamos falar do grau de força do acompanhamento, que pode ser estabelecido em função dos seguintes fatores. O primeiro, possibilidade de falta do estoque do material, produto ou aquisição. Cara, isso é muito crítico. Quando a gente trabalha com um sistema chamado Just in Time, que é o método de reposição do estoque, onde a empresa que está repondo não trabalha com estoque, significa dizer o seguinte, Flávio, se comprar e faltar o estoque, faltou a mercadoria. É verdade, se comprar e não tiver estoque, faltou a mercadoria. Mas é o que você quer? Não, não é o que você quer. O outro item, natureza da compra. Se é uma compra que eu faço normalmente, se eu faço urgente ou se é um caso de emergência. Isso você também tem que identificar. Flávio, é emergência. Beleza, emergência você vai pagar o preço que te quiser. Agora, normal não paga o preço que eles querem, não. Normal paga o preço que eu quero. Curva de consumo, necessidade do usuário. A gente falou assim, Flávio, o que é curva de consumo ou necessidade do usuário? Curva de consumo é isso aqui, ó. Quando ele faz isso aqui, ó, essa oscilação do consumo. Isso é uma curva de consumo. Se fosse um usuário mais regular, seria aqui, ó. Ou poderia ser aqui, ó. No caso que eu te dei um exemplo, fica nesse meio termo aqui. É uma curva de consumo. Você consegue mesmo identificar qual é o consumo do item A, do item B ou do item C e demais itens também, para identificar qual item que deve ser dirigido melhor.
E, por fim, as necessidades do usuário. Tudo que for necessidade do usuário deve ser monitorada constantemente para que você possa identificar e repor. Tranquilo? Olha, não sai daí não, porque eu já estou voltando com você para a gente continuar. Um abraço.